Aqui nessa serra é um lugar muito bonito aqui no Vitrine do Lago. Hoje eu estava observando a quantidade de caranha, piabanha, tambaqui, piau, tudo passeando. E eu tô com um bocado de gente trabalhando aqui, falei, deixa eu buscar um lá para ver se dá certo. E olha só o tamanho dessa criança. Dá para alimentar todo mundo tranquilamente. Isso é vida no campo. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Hoje já entrando no novo trimestre, né? Coisa bacana. E com certeza absoluta estudaremos mensagens muito profundas dentro do Escrito Sagrado. Antes de iniciarmos essas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós, o Teu cuidado. E nos capacite, Senhor, ao buscar na Tua palavra, a encontrar as gemas desse tesouro maravilhoso que Tu deixaste para nós, para nos guiar durante a nossa missão e durante a nossa vida neste velho mundo, nos preparando para viver no Teu reino. Abençoe-nos e guia-nos, proteja-nos, é o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O amor e a justiça de Deus é o tema que nós estudaremos nos próximos 3 meses. Irmãos, sabe que é um negócio muito curioso. Deus de amor e justiça. Amor e justiça são palavras até simples, olhando da ótica humana. Mas quando se refere a Deus, muda por completo e se torna um assunto de cunho eterno, absoluto. É assunto que estudaremos na eternidade. É assunto de investigação, de análise, de aprofundamento na eternidade. Entender o amor de Deus, sabendo que Deus é amor. E amor e justiça divina andam de mãos dadas, intimamente ligados. No primeiro tema, Deus ama com generosidade. Temos aqui Oséias capítulo 14, verso 4, que cita sobre isso, dizendo: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Irmãos, realmente é algo impressionante quando a gente olha essa ótica de Deus aqui. Nesse tema de Oséias, nós estaremos comentando no terceiro tema com mais detalhes sobre essa questão. Mas aqui se referindo a Oséias, é aquele profeta que casou com Gomer, uma prostituta. Deus que pediu que ele casasse, para representar o que ele estava passando com o seu povo. Todo o nível de infidelidade que Oséias sofria partindo de sua esposa, então, representava autenticamente o que Deus vinha sofrendo e sofre até hoje com o seu povo. O ser humano faz com que Deus sofra verdadeiras alfinetadas com a infidelidade do povo para com Deus. Eles não conseguem se firmarem com Deus na sua grande maioria. E isso muito fere a Deus. E a lição, não só dessa semana que estudaremos, nessa abertura, mas o trimestre inteiro nós estaremos estudando o amor e a justiça de Deus, mostrando como que eles estão intimamente ligados. Um tema muito bacana, que nos trará muito amadurecimento na nossa fé, com certeza absoluta, e no exercício do nosso cristianismo com relação ao nosso semelhante, com relação ao mundo ao nosso redor. Nós podemos lembrar essa relação de Deus, a forma com que Ele tenta se aproximar da gente,
naquilo que aconteceu com Pedro. Está lembrado? Jesus havia profetizado que ele trairia ele, que ele negaria ele 3 vezes. E de fato, ele negou. Pense bem, ele andou com Jesus 3 anos e meio, tinha acabado de dizer que estava pronto para enfrentar qualquer situação junto com Jesus, quando Jesus profetizou o que aconteceu. E agora estava ali na casa do sumo sacerdote, aquela turma reunida, Jesus estava amarrado, com as mãos amarradas, para ser questionado pela liderança da religião judaica. E ali, quando alguém viu Pedro, falou: aquele lá é dos que andam com ele. Ó. Foi lá e ele negou. Não, nunca vi, não sei quem que é não. Estou aqui de curioso. E já foi saindo fora. 3 vezes seguidas ele negou. Jesus olhou para ele, assim que o galo cantou, olhou para ele, e Pedro chorou amargamente e foi embora. Depois, Jesus aparece lá na praia após a ressurreição e chama Pedro de lado e pergunta 3 vezes seguidas se ele amava ele. Pedro ficou triste porque lembrou amargamente da situação. Agora presta atenção, irmãos, vamos nos colocar nesse lugar. Desde quando nós, numa conjuntura normal, você vê alguém que se diz seu amigo, se diz seu irmão, te trair na sua cara, te negar na sua cara 3 vezes seguidas, para te deixar conduzido à morte, se normalmente essa pessoa seria perdoada? Humanamente falando, o chão sumiria debaixo dos nossos pés, e a inimizade estava declarada, aberta. Isso é o normal do nosso comportamento mortal. Nós, como mortais, gostamos de quem gosta da gente, amamos quem ama a gente. Pessoa que faz mal é muito complicado no nosso comportamento, na nossa educação. E aqui está mostrando o comportamento de Deus, tanto em primeiro lugar, que Deus se faz homem, se torna um mortal, deixa de ser absoluto, se torna um mortal e vem conviver conosco para mostrar o tamanho que é o amor dele por nós. Aí já começa a dificuldade de entender o amor de Deus. E ele consegue conviver conosco e mostrar esse amor para nós, vivendo na prática. Mostra o amor de Deus e qual é a relação que deveríamos ter uns para com os outros. Agora ele passa tudo que passou ali, foi traído por Pedro, foi morto. E agora? Depois que ele morre, ressuscita, ele volta e ele vai procurar Pedro. E ele chama Pedro e mostra para Pedro aonde é que ele caiu, para ele não esquecer jamais. E tanto que é nessa situação mesma que ele revelou para Pedro também que forma que ele morreria. Sabe, irmãos? Deus é assim. Adão e Eva, que era perfeito, não tinha tudo para não cair, e caiu. Deus foi atrás deles para tentar recuperar eles. E conseguiu recuperar. Só que como mortais agora. Eles não são mais imortais. Morreram. Receberam o sono da morte. E vão ressuscitar um dia. Para abraçar com Jesus nas nuvens dos céus. Esse é o comportamento de Deus para conosco, o amor dele. Ele veio e falou com Pedro. E recuperou Pedro. Restaurou Pedro. Para retomar a caminhada. E ainda confirmou a liderança da igreja nas mãos dele. Coisa linda. Superando expectativas razoáveis. Segundo tema. Aqui nós já temos o livro de Êxodo, capítulo 33, verso de 15 a 22. Irmãos, aqui é outra cena mostrando que Deus pode ir além.
e nos faz ir além também, como fez Pedro. Aqui acontece algo bem parecido, só que no volume maior. O povo de Deus tinha saído do Egito, estava lá no Sinai, o Sinai com a glória de Deus ali na cara deles, de todo mundo. Moisés lá em cima tinha lavrado as pedras e levado lá para Deus escrever nelas com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, tábuas de pedra. E quando Deus terminou de escrever e entregou para Moisés, durante a conversa que eles estavam tendo ali após a entrega das tábuas, o próprio Deus falou: ó, desce, que o povo se perverteu, está adorando outros deuses. E Moisés já desceu totalmente perdido, sem saber o que estava acontecendo, e enfurecido, que ele sabia que era certo o que estava acontecendo. E para surpresa dele, o irmão dele, que era da tribo de Levi, assim como Moisés, que é o grupo que seria selecionado daí logo à frente para ser os sacerdotes e sumos sacerdotes de Israel até que Jesus chegasse. Irmãos, o irmão dele tinha feito o bezerro de ouro e estava lá adorando o bezerro de ouro, todo mundo. E aí quando Moisés chega ali embaixo e vê aquela cena, ele quebra nas pernas as tábuas dos 10 mandamentos e joga para o chão as tábuas lavradas e joga para lá. Sabe, irmãos, a decepção foi muito grande, o choque foi muito grande. Olha a infidelidade aberta. Isso foi uma abominação, porque Deus estava ali em cima, na cara de todo mundo, e eles adorando outros deuses, fazendo uma festança em volta de um bezerro de ouro, falando que o Deus que tirou eles do Egito é aquele, e é esse bezerro que ia conduzir eles daqui para frente. Que coisa louca, irmãos, que coisa absurda. Morreu mais de 3.000 pessoas esse dia, ao fio da espada. Moisés chama aqueles que estavam, que tinham disposição, tinha consciência que estava pecando e que precisava de se livrar desse pecado, que viesse para o lado dele. E chama os levitas e orienta eles para que se preparassem para executar os rebeldes. Então esses arrependidos que também estavam adorando, que arrependeu só de ver Moisés ali, aquela cena toda, passaram para cá, foi selecionado alguns ali que passaram a executar os companheiros, a executar parente, executar amigo, e mais de 3.000 pessoas morreram nesse dia. Mas curioso é que Deus chama Moisés, e Moisés intercedendo pelo povo, porque Deus podia ter fulminado todo mundo, e nada disso aconteceu. Esses 3.000 são pessoas que dariam problema o tempo todo do êxodo. Não teria condição de avançar adiante com o êxodo com essas 3.000 pessoas que morreram. É gente que na visão divina só atrapalharia e daria grandes prejuízos no avanço do êxodo. Deus, quando Ele age com a sua justiça, o seu amor e a sua misericórdia, está como um todo para mais de 1 milhão de pessoas que ali estavam presentes. Então era uma minoria que precisava, infelizmente, de encontrar o sono da morte para que a grande maioria pudesse progredir na escalada do êxodo. E Deus, ao conversar com Moisés, retoma a direção do povo e conduz. Mas vocês observem bem que a relação de Deus com o povo ali do êxodo, com o povo, com os hebreus que estavam se dirigindo à terra prometida, o tempo todo vinha dando problemas. Se vocês observar lá em Êxodo 33, verso 2 e 3, vocês vão perceber que Deus, Ele orienta Moisés que ia conduzir um anjo na frente deles para que garantisse o domínio sobre todos os povos que ele tinha que dominar até a chegada da terra prometida.
Um anjo poderoso. Lembra daquele anjo que naquela ocasião, lá no futuro, nos dias do profeta Isaías, o anjo que sozinho matou mais de 270 mil pessoas? Está lembrado? Um anjo só. Pois é, estava aí um anjo desse ali agora para conduzir o povo e garantir a vitória deles. Pois os caras não arrumaram jeito de escolher 12 espias, sabendo que tinha um anjo desse com eles. 12 espias, para ir lá espiar a terra durante 40 dias, ver se dá para ir, se não dá, qual a estratégia que tem que adotar, qual a estratégia que não deve adotar. Olha se tem cabimento. Está aí, Êxodo capítulo 33, verso 2 e 3. Deus mandou um anjo poderoso para garantir a vitória sobre vários povos que está citado aí no verso 2 e verso 3. E no entanto, eles escolheram 12 espias. E vocês conhecem a história. Os 40 dias que eles ficaram lá e voltaram desanimados, a maioria, 10 voltou desanimado, só 2 animou, Josué e Caleb. Esses 2, dos mais velhos, é os que entraram no futuro na Terra Prometida, porque o resto voltou e foi morrendo no deserto, essa turma mais velha, de 20 anos para cima morreu tudo. E de 20 anos para baixo é os que entraram no futuro, à exceção de Caleb e Josué. Então a infidelidade do povo, a natureza do povo é terrível. Eles esquecem facilmente dos compromissos que eles fazem com Deus, dos compromissos que eles fazem com a fé. Deus nos garante o avanço da nossa fé e da nossa causa, mas a hora que chega na hora do vamos ver mesmo, na hora do vamos praticar a nossa fé, a turma amarela. Não tem coragem, não tem peito para exercer a fé. A fé fica limitada à visão mortal, à visão mundana que a gente nasceu com ela. É uma minoria que tem a natureza de Caleb e Josué, que de fato olha, sabe o momento que está vivendo e o que precisa ser feito. Não vacila. O resto, a maioria, é igual à maioria dos hebreus ali do Êxodo, que era bem parecido com a mulher de Ló. Muito apegado ao conforto, muito apegado ao mundo e às coisas que tem no mundo. Não ama mais a Deus do que a tudo. Não tem o reino de Deus como prioridade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. No terceiro tema, nós temos amor não correspondido. Aqui vai naquele tema lá do profeta Oséias, que casou com Gomer, lembra? Irmãos, se observar Oséias capítulo 1, verso 2, onde Deus dá a ordem para ele se casar com a meretriz, e depois ler ali no capítulo 14, verso de 1 a 4, Deus mostrando aquilo que nós vimos lá na abertura da lição, que com generosidade Ele nos ama e afastou a ira de cima do povo e arruma uma forma de nos reeducar para nos ensinar, nos conduzir no caminho certo. A paciência, a misericórdia, o amor que Deus tem, irmãos, é incomparável. Com Gomer, com essa meretriz, irmãos, é muito triste, irmãos, saber que ele tinha uma esposa que não conseguiu ser esposa só dele. O ranço, o vício da prostituição estava correndo nas veias dela e ela não conseguiu se desprender. Por mais que ela se esforçasse, vendo o exemplo do seu marido, vendo a bondade, o amor do seu marido, o seu carinho, o seu respeito para com ela, ela não conseguia. Ela caía na velha vida e traía o marido o tempo todo. Teve filhos com outros homens também. E Oséias ainda criou os filhos. E isso tudo representando o que Deus passa conosco, irmãos. Por isso que somos recebidos como filhos adotivos. Os judeus não rejeitaram a Cristo. Veio para aquelas seus e os seus não o quiseram. E aí nós fomos adotados. Os cristãos, os gentios, o povo que não tem sangue judeu, hoje faz parte do povo judeu que Paulo comenta, mas filhos de Abraão pela fé. Nós fomos incorporados como filhos adotivos, que ele trata como filho legítimo. Esse é o amor de Deus.
E o judeu nativo, hoje, para ele obter salvação, ele tem que se tornar cristão, ele tem que aceitar o Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo, aceitar o amor de Deus, se converter ao cristianismo de fato, se converter a Cristo e caminhar na direção de Cristo. Assim como os cristãos também. Porque o cristão, às vezes, é cristão na maioria só de fachada. Na hora de viver o cristianismo não tem peito, não tem coragem de viver. A fé vai até um certo limite. Não, aqui já começa a tá muito difícil, tem muito sacrifício aí, não, aí eu não entro não. Aí é onde a mulher de Ló vira estátua de sal. Entende, irmãos? É grave demais, muito grave o assunto. Humanamente falando, é insustentável, praticamente impossível de um ser humano normal ter um casamento desse e prosperar e viver feliz. Entende, irmãos? Exceto se a meretriz realmente deixar de ser meretriz, viver como esposa, aí vive para sempre, sem problema nenhum. Porque na verdade, todos nós como mortais atuamos como essa meretriz. Isso é o que Deus estava querendo mostrar. Não consegue ser fiel a Deus, não consegue naturalmente ser espontâneo na fé e se apegar a Deus e fazer com que o reino de Deus se torne prioridade da nossa vida. Isso é natural a gente se comportar desse jeito. Mas quando nós aprendemos e fazemos como Caleb e Josué, colocamos em prioridade o reino de Deus, aí sim, meus irmãos, nós encontraremos graça diante dos olhos de Deus e sempre seremos vitoriosos. Não importa o nível de dificuldade que enfrentaremos, o nível de prova que enfrentaremos, mas nós estaremos caminhando sempre na direção do reino eterno. Sempre. Porque como Caleb e Josué, nós priorizamos o reino de Deus. Olhamos sempre o lado da fé para para fazer as nossas escolhas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, amor concedido livremente. Irmãos, no capítulo 4, verso 11 de Apocalipse, tem um texto que mostra Cristo como merecedor de toda a honra e toda a glória desde a eternidade, desde o princípio. E que lá em Salmo capítulo 33, verso 6, ambos os textos, tanto de Apocalipse como aqui de Salmo, mostram ele como Criador, que tudo que foi feito por ele. Ele fez parte da criação, o tempo todo como Criador. Mas no capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 24, irmãos, faz um comentário muito interessante, que Jesus, naquela oração sacerdotal, ele faz um comentário que: Pai, eu desejo que onde eu estiver, esses que o Senhor me deu estejam comigo também, porque para que eles vejam a minha glória, que o Senhor me destes antes que o mundo fosse mundo, desde o princípio, antes da fundação do mundo. Entende, irmãos? Jesus recebeu a glória já na eternidade, e aqui na oração sacerdotal ele estava comentando sobre isso, uma prova viva que ele era o Cristo vivo, o Filho do Deus vivo, mesmo vivendo como mortal aqui na terra, mas com a convicção, com a fé determinada de que ele seria vitorioso. E ele pedindo que essas pessoas que o Pai deu para ele, os cristãos que, para que Jesus trabalhasse e salvasse a todos, irmãos, que eles pudessem participar de forma absoluta da eternidade. É exatamente isso que ele pediu aqui na oração sacerdotal. Então é um amor concedido livremente. Quando Jesus decidiu se entregar por nós, ele decidiu pagar o preço que o pecado exige: sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Mas no caso aqui, esse sangue era para morrer a morte no seu verdadeiro sentido. Mas com Deus não teria sentido isso, porque Deus conseguiria superar todos os obstáculos. Mas aí a estratégia divina de optar em um Deus deixar de ser Deus, entre aspas, ser um mortal, mas conectado de tal forma com o Espírito Santo e com o Pai, numa obediência tão absoluta,
que ele conseguiria, como mortal, vencer o pecado. Ou seja, como Paulo entendeu isso mais tarde, escreveu que ele foi o segundo Adão, para vir consertar as presepadas do primeiro. O primeiro Adão falhou, e o segundo veio, pagou o preço e recuperou. Do segundo Adão para cá, todos que caíram na descendência do segundo Adão. Entende, irmãos? Essa foi a grande questão. Então ele se entregou, morreu a morte eterna, ressuscitou dela e nos oferece a salvação. Porque ele pagou o preço por ela, pagou o preço do nosso resgate. Um amor concedido livremente. No quinto tema, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. São palavras dos lábios de Cristo também, irmãos. Muito sério isso aqui. Jesus lançou uma parábola em Mateus 22, de 1 a 14, que é a parábola das bodas, irmãos. E é tão interessante a forma com que ele traçou essa parábola, porque, olha, Jesus vivendo nos seus dias, ele conta de uma parábola que um rei pediu seus funcionários para sair convidando os convidados de rotina, da nata, da sociedade, que tinha hábito de frequentar as festas na casa desse rei, no palácio desse rei, para assistir às bodas do filho dele, que se casaria então. E seria oferecido um belo jantar, um belo banquete. E era para citar, inclusive, no convite, a quantidade de bois, os cardápios que tinham. Bois, ovelhas, etc. Tudo de primeiríssima qualidade. E para surpresa desse rei, os convidados que saíram, alguns foram até mortos, segundo a parábola, mostrando exatamente a relação de Deus com o povo judeu desde o início. E Jesus, quando olhou para Jerusalém, está lembrado? Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que são enviados a ti, eu tenho tentado ajuntar a ti como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu tem matado os profetas que eu tenho enviado a ti. Aqui na parábola, de novo, ele citando a mesma questão. João Batista falou a verdade, perdeu a cabeça. Entende, irmãos? Jesus falou a verdade, foi crucificado. Os discípulos foram executados, todos eles. João só não morreu porque Deus tinha propósito com ele. Jogaram ele no caldeirão de óleo fervendo e ele não morreu. É como se tivesse uma água friinha lá, fresquinha. Aí exilaram ele na ilha de Patmos. Morreu de velho lá. Os outros foram todos perseguidos e mortos. E assim fizeram com os funcionários, com alguns funcionários que foram efetuar os convites. Porque de certo os funcionários ficaram apurados dentro do contexto da parábola e insistiu demais e os caras acabou matando. E aí quando voltou, os que voltaram e contou de tudo, ainda contou dos outros que morreram, o rei ficou muito indignado com aquilo, é claro. Falou, não, vocês vão de novo agora, só que vocês não vão mais nessa nata não. Vocês vão agora nas bibocas, para tudo quanto é lado, e chamar todo mundo que vocês acharem. E tem mais, já leva a roupa certa que é para eles vestir. E já deu as roupas certinhas para eles vestir e trazer e vestir tudo com a roupa da justiça de Cristo. Sabe, irmãos, se vocês observarem no versículo 10 do capítulo 22 de Mateus, sobre essa parábola, vocês vão perceber que ali tanto maus quanto bons estavam fazendo parte da sala nupcial. Me marcou muito esse versículo, irmãos, porque os maus, pessoas que têm a natureza decaída, totalmente decaída com o pecado, ficaram impressionados com o convite e se converteram e deixaram o coração mau, foram transformados e diante de Deus se tornou como qualquer filho de Deus e foi assim aceito. E é essa ideia que a parábola tenta mostrar. O povo gentil então foi chamado, se tornou os filhos de Deus, filhos de Abraão pela fé. E a festa aconteceu, como disse aqui o verso 10 do capítulo 22.
tanto bons quanto maus, estavam lá dentro da sala nupcial do filho do rei, olha só, do salão que estava acontecendo a festa. Todos devidamente vestidos com as vestes brancas, com as vestimentas que representam a justiça de Deus. O perdão e a misericórdia de Deus cobriu a todos. E é essa parábola que nos representa o tempo todo, irmãos. Pense nisso. Muito profundo isso, irmãos. No sexto tema, crucificado por nós. Irmãos, observe um detalhe. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 17 e 18, lá comenta que Cristo deixou claro que ele tinha autonomia e autoridade tanto para dar quanto para retomar sua própria vida, assim que ele quisesse. Quer dizer, ele não precisaria, se ele por acaso decidisse mudar de ideia, não ia perder a sua autonomia e sua divindade. No entanto, ele passou por tudo, se dedicou, se mergulhou na missão, sentiu o peso dela lá no Getsemane, suou sangue, pediu para afastar o cálice, mas aceitou o cálice. Entretudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E os anjos vieram confortar ele da garantia da vitória, assim que ele terminou a oração. Que nem os discípulos conseguiram vir orar com ele na hora que ele estava mais precisando. Ficou completamente abandonado e sozinho. Os discípulos dormiram. Irmãos, ele venceu, foi vitorioso, e o texto bíblico está dizendo aqui que ele tinha autonomia e autoridade para dar e retomar a sua vida. Crucificado por nós. Ele aceitou pagar a missão. E quando desceu da cruz, foi para a sepultura, ressuscitou e foi atrás de novo, para mostrar o valor de fato do amor de Deus por nós. Restaurou Pedro e os demais que ali estavam e deu vida ao cristianismo, iniciando uma fogueira cristã que ninguém poderia mais controlar na história da humanidade, com tantas perseguições que já teve, com tanta morte que teve e continua tendo e vai ter agora nos últimos dias, esses que nós estamos nos aproximando. Porque o fogo, o batismo do fogo está no nosso coração, está nos Calebes e Josués. Esses não vão baquear, vão firme até o fim e conduzir outros aos pés de Cristo, para o grande encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Pense nisso, faça parte desse grupo de Calebes e Josués. No sétimo tema, não somos donos de nada. Reflita nesse título, no texto que eu vou ler aqui de Parábolas de Jesus, página 245. Presta atenção. Os que guardam a vinda do esposo devem dizer ao povo: eis aí está o seu Deus, como diz Isaías 40, verso 9. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do divino caráter de amor. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. Irmãos, o que Deus tem feito por nós nos deixa conscientes que nós não passamos de mordomos de Deus. Não somos donos do nosso templo, que é do Espírito Santo, dos nossos tesouros, que não são nossos, são de Deus, e dos nossos talentos. Somos simples mordomos que administramos a mordomia cristã, e um dia o Senhor chegará para que nós prestemos contas desses 4 T's que Ele nos deu. As pessoas que ficam apegadas, achando que é dona desses bens, e por isso fazem como a mulher de Ló, olhando para trás o tempo todo e não tomam providências com relação ao momento que estamos vivendo, irmãos, vai custar caro. Deus tem suplicado através das profecias por tantos anos escritas para que as pessoas se preparem para esse grande dia. Jesus avisou muito, é o amor de Deus que nos transcreveu essas mensagens, que tem trazido mensagens para que eu e você estejamos ligados a esse conteúdo. Ó Senhor Deus,
Enche o nosso coração de poder, para que possamos sempre fazer escolhas sábias e ter sempre em prioridade as coisas do teu reino. E que possamos, como mordomos teus, administrar tudo da forma que tu tens nos orientado através da tua palavra. E que nos preparemos para o teu reino e auxiliemos no preparo de outros que estão junto conosco e que vivem ao nosso redor. Que assim o mundo ao nosso redor possa receber o teu evangelho, possa receber o teu amor e a tua misericórdia, conscientes através da tua palavra escrita e da palavra viva. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz ano novo para todos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.